Palmeiras e Flamengo já fazem há algum tempo e cada vez mais o maior clássico desse país. O maior clássico nacional. Aí, isso é caramba. impopular? Isso é impopular? Porque assim, você pega o Dudu, por exemplo, e fala assim, não vem criar rivalidade. O rival do Palmeiras é o Corinthians, o Flamengo a gente não se importa. Os caras ficam esse discursinho, né? Dudu, você pega esse Palmeiras, não, rival nosso, não somos aqui em São Paulo. Historicamente, o maior rival do Palmeiras é o Corinthians. E aí lá no Rio também, não, mas o Vasco não tá bem, mas o Vasco que é o rival do Flamengo, o Fla-Flu que é o mais charmoso, não sei o quê, né? Mas assim, as diretorias desses dois clubes se odeiam, cara. É um negócio de ódio, sabe que é a força do ódio? Ódio mesmo, né? A Leila culpa a não existência de uma liga, a não criação de uma liga independente do CBF é o Flamengo. O Flamengo que é tudo, chegou outro dia, poucos meses. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, o jogo já começou fora de campo! É isso aí, cara. Vamos trazer aqui um vídeo de debate, de polêmica. Se criticarem o Marcos Braz e o Bruno Spindel pelo que eles falaram, eu vou defender os caras aqui, porque eles defenderam a lisura do campeonato, hein? É o seguinte, assista o vídeo até o final. Vamos ver aí o que a bancada do F90 da ESPN Brasil vão falar de Palmeiras e de Flamengo. É amanhã às 9 da noite. Esse jogo tinha que ser às 4 da tarde no domingo, né? Pelo amor de Deus, CBF, você é uma vergonha. Vamos lá então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Eu por aqui no ponto, olha só o que o Spindel falou. Eu não estou falando que não tem erro de arbitragem, pode ter erro de arbitragem para todos os lados e acontece. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Senão, vira bagunça. É isso aí. Gostaria de falar de campo e bola, é impossível, não dá. Esquece. Futebol brasileiro, né? A maior parte do tempo você acaba não falando de campo e bola porque tem tanta coisa acontecendo. Ah, não dá porque vocês não querem, né, cara? Vocês podem comparar os times, jogador por jogador, mas não, vocês querem falar de polêmica, né? Fora de campo, é protesto, é agressão, é porradaria, agora não, né? Arbitragem. Sempre que tem um Palmeiras e Flamengo, a arbitragem vem à baila. O Pedrão, eu fico imaginando, o Ramon Abate vai ser o árbitro de Palmeiras e Flamengo. Abate, é isso? Abate Abel. Ramon Abate Abel. O nome dele ainda é Abel, mas é o Ramon, conhecido como Ramon Abate. Eu fico imaginando, Pedrão, como é que o Ramon Abate vai entrar em campo. Aqui, não é colocar lenha na fogueira, mas já é um árbitro... Imagina. Você já fica com a pulga atrás da orelha. Árbitro FIFA, né? Árbitro FIFA, mas você já fica por uma série de episódios, inclusive num Palmeiras e Flamengo. Ele pode ficar com a pulga atrás da orelha, não com o pulgar atrás da orelha. Não com o pulgar atrás da orelha, exatamente. Algum momento do jogo pode ser que o pulgar esteja bem atrás da orelha dele. Eu tenho uma dúvida. Quando você fala assim, você fala, puta, essa piada é boa. Ele se vangloria. Ele acha que ele arrebentou. Muito com a repercussão, você sabe. Ele acha que ele arrebentou. Com a qualidade. Tá, mas você não se preocupa com a repercussão, é isso? Então. Eu sei, eu vi essa semana. Mas tudo bem. Eu vi. O Pedro acompanhou a distância. Eu vi. Chegou a notícia do F90 lá, da quarta-feira? Chegou no mundo inteiro. Chegou pra você? O mundo inteiro. Se preocupa muito com o F90. É verdade. Isso é importante. Isso é importante. Significa, falem mal, mas falem de mim. Pedrão, e aí, hein? Ramon Abate, e esse show de bastidores aí de Palmeiras e Flamengo? Eu acho uma chatice. Eu também acho, mas... Eu acho uma chatice. William, um beijo pra você. Pra você também, querido. Bom ter você de volta. O Bu, o fã de esporte com a gente, mandando vídeo daqui a pouco. É uma tremenda de uma chatice, porque é um negócio que vai do nada pro lugar nenhum, ninguém chega pra debater. E por que vocês alimentam isso, cara? A Leila, quando ela reclama, quando ela toma atitude, me parece da diretoria, de não dar entrevista, só ela que vai falar, tá olhando pro sábado. O Braz e o Spindel, quando falam, estão olhando para o sábado, porque estão gritando lá de lá, não posso deixar de gritar do lado de cá, porque é o que a gente conversava. Com o João, com as palavras do João lá atrás, já era, já. Mas é o que a gente debatia, é o clima que se cria. Quando falava, não é só o erro do juiz ou a fala do João Martins, é o ambiente que está. E aí, nesse ambiente, você tem dois caminhos. Tem um caminho que é árduo, que ele demora, que ele, sabe, dá muito trabalho, é trabalhoso. Aqui ninguém constrói. Querer
mudar essa cultura. Tem esse caminho. E tem outro caminho, que é se beneficiar dessa cultura. Então, essa guerra de palavras, ela tem por objetivo se beneficiar dessa cultura. Eu sempre bato nessa tecla, William. Ninguém ali quer melhorar a arbitragem. Todo mundo quer se beneficiar no próximo jogo. É isso. Que a pressão torne algo a meu favor. E não é fazer uma acusação, mas é isso. Eles sabem o terreno que eles vivem. O terreno é um terreno de muita pressão. Sabe o que eu acho, cara? Se no jogo tiver polêmica com a arbitragem, depois do jogo vocês falam de arbitragem. Eles querem falar antes do jogo acontecer. É ridículo. Então, de muita disputa, de muita falação, o árbitro já entra pressionado. E ele vai lembrar tudo que a Leila falou, tudo que o João falou, tudo que o Braz falou, tudo que o Spindel falou. E na hora de tomar uma O cartão decisão... vermelho já não vai ter tanta convicção. Isso. A falta marcada perto da área, o lance duvidoso. E aí você vai terceirizando, deixa que o VAR marca, se o VAR se meter, se meteu, se o VAR não se meter, não se meteu. Se a disputa for certa, ele já vai ficar... Então, é tudo ali para beneficiar esse cenário de caos que a gente vive na arbitragem brasileira hoje. E a chance de você ter um lance polêmico, para dizer o mínimo, no sábado, é grande, porque o ambiente já está contaminado e as pessoas estão interessadas em tumultuar esse ambiente, não em resolver esse ambiente. Então, a guerra dessa semana de narrativa para lá e para cá tem muito mais a ver com isso para mim, William. E a história, não precisa nem ser um lance capital. Estava até falando aqui ontem, né? Então, inverteu um lateral, uma faltinha ali no campo, deu uma, duas, não marcou para um, marcou para outro, pronto, começou. Tá feita a bagunça, Zé. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo, né? Bom retorno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. William, isso daí, eu acho que o pior de tudo isso não é a pressão que nós estamos vendo, né? Porque, assim, o Palmeiras primeiro falou que está sendo prejudicado. Sim. Neste momento. O Flamengo está falando que o Palmeiras está pressionando. Está muito cedo para reclamar. Mas é verdade, como ué. se houvesse hora certa para reclamar, né? Mas o Flamengo tentando tirar o peso e dando uma de bom moço, falando que o Palmeiras que está exagerando. Por que, Zé Elias? Você acha certo o João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira, falar o que falou? Que somente o Palmeiras está sendo prejudicado porque existe um sistema para prejudicar só o Palmeiras que estão beneficiando outros clubes. Você acha certo isso? Lembrar que o Flamengo cansou de reclamar. Eu lembrei aqui ontem, na época do Atlético Mineiro campeão brasileiro, os caras iam lá no Twitter, não sei se era o Dunchi ou o Espino, não sei quem é lá. Mas São Twitter, Paulo, quando era líder com o Diniz, falava olha, mais um esquema do Caboclo para ajudar o São Paulo. Atlético. Olha, não expulsaram o Hulk, olha, não sei o quê. Mas sabe o que vai acontecer, William? Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em campo, todo mundo vai estar pilhado. É lógico. Uma das coisas, talvez não tenha a personalidade dele, que eu acho legal, às vezes exagero ou não, né? Às vezes você passa um pouquinho do ponto, mas eu já falei aqui que às vezes eu entendo porque eu fui jogador e sei que ali você fica nervoso, na adrenalina você nem vê. Aí quando você vai para casa, você fala, pô, fiz besteira. Até o fato desse condicionamento, por exemplo, do Abel reclamar, né? Arbitragem, entendeu? Condiciona não só o Abel, condiciona os jogadores, agora vai condicionar os jogadores do Flamengo, porque a fala do Braz também falou, então os jogadores do Flamengo já vão... Quarto árbitro, já assistiram tudo isso. Então o que acontece? Chega no futebol, no campo, nas quatro linhas, naquilo que é o mais interessante, na primeira entrada que foi um pouco duvidosa, ou foi para mim, não foi para você... Não, é isso que eu tô falando, é isso aí. Os caras vão começar a bater boca com o árbitro, perder a cabeça. Eu queria saber se essas mesmas pessoas que estão pressionando o árbitro vão no vestiário para falar assim, vamos ter calma, se o árbitro errar, é passível de erro, porque ele também é um ser humano. Eu erro. Por que o árbitro não pode errar? Não tem intenção, ninguém faz as coisas com intenção de prejudicar, seja Flamengo, Palmeiras, Corinthians, porque se nós tivermos prova disso, inclusive a maioria estão esperando as provas que foram faladas sobre esquema e sistema, né, do João Martins, se tiver isso daí, é o seguinte, sai do campeonato, para o campeonato, e não tem, o campeonato está sujo realmente, porque o árbitro declarou que fez isso, fez aquilo de propósito. Por enquanto eu nunca vi isso, né? Então, assim, essas mesmas pessoas vão conversar com os jogadores? Porque o jogador entra pilhado. Aí o cara dá uma entrada, chega um pouco mais forte, é expulso. Mas o jogador foi responsável, foi isso, foi aquilo. Mas as pessoas que estão ao redor não percebem que elas estão condicionando o jogo. Não é só para arbitragem. Não é só para arbitragem. E isso é ruim para o futebol. Isso é ruim para o futebol, porque o jogador não precisa entrar pressionado, porque hoje quem entra pressionado é o jogador. No inconsciente, toda essa carga está indo para o campo. No meio de tudo isso. Não tem como evitar. Porque assim, o Braz vai ficar na arquibancada, a Leila vai ficar na arquibancada, o Abel vai ficar no campo, na beira do campo, não joga. O treinador do Flamengo,
O Sampaoli também vai ficar ali na beira do campo, não joga, mas eles podem condicionar ainda mais, né? Porque os dois são nervosos eu espero que não. Quero ver como vai ser a postura do Abel, principalmente, né? Tô dizendo, espero que não, mas não sei, existe uma grande possibilidade de um bate-boca ali. Mas para te falar, está falando, o que é? Hablando muito, né? Entendeu? Você sabe que provavelmente deve ter isso por conta do jogo. Talvez seja o momento do Abel foi dar uma cogitado segurada, para treinar o Palmeiras antes do Abel, né? Por aquilo que pode acontecer. Como é que é a conversa do Abel com o Sampaoli aí? Como é que é? Vamos lá, um lado e outro. Vai lá, como é que é? Já estava saindo sem o palavrão, vai. Com censura, vai lá, vai. Não. Com censura, sem palavrão. Não, mas... Pessoal põe pis, Fica tranquilo, se escapar alguma coisa... Você vai falar muito, né? Você tá falando... O que é? Tranquilito. Que passa? Que passa? Tranquilo. Não, mas existe essa possibilidade. Entendeu? Eu não sei, as pessoas que são responsáveis pelo departamento de futebol precisam trabalhar isso também. Precisam trabalhar esse tipo de coisa, porque a pressão vai para o árbitro, mas vai para o jogador. E aí o jogador pode entrar um pouco mais nervoso, já sugestionado ao erro do árbitro, e perde a cabeça e vai dar uma entrada. Aí tem aquela coisa da... Quem jogou futebol aqui, não precisa nem jogar futebol profissional, mas o cara vai lá, dá uma entrada, o juiz não dá, você fala, peraí, que é isso? Aí você já começa a questionar o juiz, aí você já tem aquela revanchezinha, né? O cara me deu aqui, eu vou acertar as contas com ele lá. Aí lá não deu cartão, aqui dá o cartão, pronto. Que existe isso no jogo de futebol, que é a questão da guerra emocional. Você vem aqui, quer mostrar que manda, eu vou mostrar para você que eu mando também. Né? Então tem que ter esse cuidado. Mas, se tratando de futebol brasileiro, eu repito o que eu falei ontem aqui. Essa semana foram os presidentes do Palmeiras, né? A Leila e o diretor do Flamengo, o Braz e o Espino. Amanhã nós teremos do Corinthians. É bom lembrar que o Braz e o Espino falaram numa coletiva. Foram perguntados sobre e aí falaram, né? Tem até a torcida do Flamengo já se manifestando. Né? Já começou, né? Vamos dar uma olhada lá. Atenção, a foto nós somos o sistema. E o sistema é... Isso aí é uma alusão à tropa de elite, né? Tropa de elite, mas isso é de verdade ou é montagem? Muita gente mandou nas mídias sociais pra mim essa imagem, eu fiquei na dúvida se era uma montagem, se eu postava ou não. Então isso aí é uma bandeira rubro-negra raiz mesmo. Quem postou foi o Vene Casagrande. É em cima de uma cama. Nossa, é uma faixa. E o sistema é fogo. Não, fogo é o Botafogo. Então, por isso que eu tô falando, é uma brincadeira, né? Mas é quase isso. Ali era com F ou com PH? F3 pontinhos. F3 pontinhos. Não, ali tava bem... Palmeiras e Flamengo já fazem há algum tempo e cada vez mais o maior clássico desse país. O maior clássico nacional. Aí, caramba. Isso é popular? Porque assim, você pega o Dudu, por exemplo, e fala assim, não vem criar rivalidade. O rival do Palmeiras é o Corinthians, o Flamengo a gente não se importa. Os caras ficam esse discursinho, né? Dudu, você pega esse Palmeiras, não, rival nosso, não somos aqui em São Paulo. Historicamente, o rival do Palmeiras é o Corinthians. E aí lá no Rio também, mas o Vasco não tá bem, mas o Vasco que é o rival do Flamengo, o Fla-Flu, que é o mais charmoso, não sei o quê, né? Mas assim, as diretorias desses dois clubes se odeiam, cara. É um negócio de ódio, sabe o que é a força do ódio? Ódio mesmo, né? A Leila culpa a não existência de uma liga, a não criação de uma liga independente do CBF é o Flamengo. O Flamengo que é tudo, chegou outro dia, há poucos meses. O Flamengo acha que é o rei da barriga, que tem o rei na barriga, que ele tem que ganhar muito mais que os outros. Vai jogar sozinho então. A Leila já comprou esse discurso, já rompeu com o Landim ali em reunião, né? E meteu o dedo na cara do Flamengo ali, babá. E o Flamengo em 2019, quando começa a ganhar tudo, né? Libertadores, brasileiro dando espetáculo e tal, acho que o Flamengo e essa diretoria, que é muito ambiciosa, sempre foi meio soberba também, achou que ia dominar aqui o futebol brasileiro e sul-americano. Ia ter uma hegemonia flamenguista que ninguém ia competir. Porque o Flamengo é o time que mais fatura, 1 bilhão por ano. E aí o Palmeiras não deixa. O Palmeiras não deixou nascer a hegemonia rubro-negra e o Flamengo não deixa o Palmeiras ser hegemonia, mesmo com o dinheiro da Crefisa, mau patrocínio, avião, a Leila falando que o Palmeiras, o plano é para ser campeão do mundo. Os dois vêm dividindo os títulos e dividindo nas reuniões aí, no embate. São os dois clubes que não são os mais ricos apenas, mas são os mais fortes nos bastidores. Bubu, posso te fazer uma pergunta só para... Se eu souber a resposta, eu respondo. Não. Se não souber também... Se eu souber, eu passo. Se eu não souber, eu passo. Por favor, não me entendam mal, mas é assim, eu vou colocar uma situação que talvez as pessoas possam entender mal, mas essa posição da Leila vai muito de encontro, por exemplo, à situação financeira
dela em relação a peitar o Flamengo, independente do Palmeiras? Vamos dizer assim, se fosse um outro presidente, por exemplo, o... Caramba. Mustafa Contursi. Mustafa Contursi. Você acha que ela ia ter essa veemência na pancada? Porque a Leila fala muito sobre a questão da postura do Flamengo, mas é muito por conta dessa questão do dinheiro. Porque é o dinheiro, aqui não. Aqui nós temos independência também, nós temos condições de bater de frente com o Palmeiras nesse sentido. Eu falo nela, né? E aí, só tentando entender porque a atitude da Leila é diferente de outros presidentes. Eu comparo a atitude da Leila com a atitude do Paulo Nobre. E não é no sentido pejorativo, não é isso. Pelo amor de Deus, longe de ser pejorativo. Estou dizendo no sentido de falar assim, olha, aqui nós temos condições também. Aqui você fala A, eu falo B. Aqui você fala C, eu falo D, entendeu? Nesse aspecto de bater de frente e de se sentir importante nesse sentido. Não, eu acho que a Leila... Primeiro assim, eu respeito muito a Leila, não só por ser presidente de um dos maiores clubes do Brasil, por ser mulher também, está numa posição de destaque, mas tem gente que acha que ela é arrogante, né? De vez em quando o canal fala assim, o Palmeiras não tem dinheiro, quem tem dinheiro sou eu. O Palmeiras não comprou avião, quem comprou avião fui eu, foi a minha empresa, sabe assim? E pra quem não sabe, ela é carioca e nos primórdios era vascaína, né? Quer dizer, acho que ela sempre teve, de alguma forma, talvez desde pequeno, o Flamengo um pouco como rival. Aí depois ela virou palmeirense, cresceu no Palmeiras e tal. E ela vê no Flamengo, acho que a oposição, a antítese, o antagonista. Para ela, o Flamengo... Ela chama o Flamengo de arrogante. Os caras querem tudo para eles, os caras não querem dividir, os caras não pensam nos outros, só pensam neles mesmos, só pensam no próprio umbigo. Assim como a gente fala da narrativa que a comissão técnica do Palmeiras fez, que o Palmeiras é vítima de um sistema, e se você vai nas mídias sociais, os palmeirenses acham que o Flamengo é muito do sistema. Que o sistema Flamengo sempre foi protegido pela CBF, pela TV Globo, essas teorias... Se a gente for nas mídias sociais, a gente pira, né? Porque o Flamengo jura que é o Palmeiras, o Palmeiras jura que é o Flamengo, o Atlético jura que é Palmeiras e Flamengo. Então, por exemplo, se for levar muito eu cresci nos anos 80, a grande rivalidade, não nacional, mas a rivalidade interestadual, era Corinthians e Galo. O Galo que era que ficava apontando, o Flamengo é beneficiado, o Flamengo ganhou em 80 na mão grande, em 81 Rádio, não sei o quê. Corinthians e Galo? Não, Galo e Flamengo. Você falou Corinthians. Então errei. Flamengo e Galo. Corinthians estava fora disso aí nessa época. Agora fez sentido. Galo e Flamengo dos anos 80 criou muito essa rivalidade, e até hoje tem gente que fala assim que a maior rivalidade interestadual no Brasil é Galo e Flamengo. A gente teve, nesse século, Corinthians e Inter muito forte, né? O Inter com a história do DVD, o Corinthians não sei o quê, 2005, aquele campeonato, aquele talvez tenha sido o mais manchado, ali a máfia do apito, anulação de jogos, tal, o jogo aqui no Pacaembu, Corinthians e Inter. Então a gente tem algumas rivalidades grandes, mas nenhuma eu acho que chegou no nível de Palmeiras e Flamengo, em termos financeiros, em termos políticos e em termos de ego. A Leila, ela se coloca hoje como uma líder não só do Palmeiras, como do futebol brasileiro. Ela chega na reunião lá e quer mostrar força e comandar o grupo de clubes. E o Flamengo, então, nem se fala. O Flamengo, assim, ele tem a figura do Landinho, o Brás fala muito, então não é uma coisa tão personalista, né? No Palmeiras fica muito marcado pela Leila. Sim. Você tem outros dirigentes, mas é a Leila que aparece pra gritar, pra falar, pra protestar, pra reclamar. No Flamengo não é o presidente, no Flamengo é o Brás que aparece assim, mais. O Brás aparece mais, tem o Spindle e tal. Então, essa diretoria rubro-negra também é assim. Não, o Flamengo é o time de motores do Brasil, é o que mais arrecada. Por que eu tenho que dividir meu dinheiro com não sei quem? Por que eu tenho que aceitar participar de uma liga que eu vou perder dinheiro? Sim. Entendeu? Eu sou o maior, né? Entendeu? E eles não dão braço a torcer. Você viu na fala do João Martins? Ele falou, não deixam os melhores ganharem aqui. A comissão técnica do Palmeiras e o palmeirense acha que o Palmeiras é melhor que o Flamengo, em tudo. Tenho mais títulos, só em torcida que não. O Palmeiras acha que ele é mais bem-sucedido, que o time é melhor, que o técnico é melhor, que a chance de sucesso é maior. E o Flamengo não dá o braço a torcer. O Flamengo se acha maior. Não, nós temos os melhores jogadores, investimos muito mais. O Flamengo deve bater o recorde na história da América do Sul, nesse ano, de investimento em contratações. Sim. Você está perto de ver isso. Você deu um gancho bom aí, ó. Galera, eu vou separar aqui outro vídeo desse programa falando somente de campo e bola. Falando de estratégia, falando do jogo. Esse papinho de arbitragem é chato pra caramba, né? Agora veja bem, deixa eu defender aqui o nosso Sampaoli. Cara, querer comparar o Sampaoli com o Abel Ferreira no comportamento é piada, né?
O Abel Ferreira é um descontrolado na beira do campo, né, cara? Ele chuta tudo, ele ofende, ele grita com o juiz, com a arbitragem, é expulso frequentemente, está sendo julgado agora pelo STJD. Ele será julgado segunda-feira pelo STJD, pode pegar um gancho aí. O Sampaoli no Flamengo não levou nenhum cartão amarelo, cara. Ele é agitado sim na beira do campo, mas ele cobra os jogadores, o time. Ele não fica falando de arbitragem na coletiva, ele falou, não falo de arbitragem na coletiva. E nunca falou, nunca criticou, nunca levou nenhum cartão amarelo. Os caras querer comparar Abel Ferreira com Sampaoli porque ele é agitado na beira do campo é uma piada, né, cara? E quero defender aqui também o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Foi feita a pergunta na coletiva e eles responderam em cima do que foi perguntado sobre o que disse o auxiliar técnico do Abel Ferreira, né? Ele tinha insinuado que existe um sistema para prejudicar o Palmeiras, querendo falar que o campeonato tá manchado, que só o Palmeiras é prejudicado. Falou um monte de bobagens, cara. Então, o Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram em cima disso, não a respeito de erro de arbitragem. Erro de arbitragem, galera, acontece toda hora, em todo lugar, para todos os times, cara, eles erram o tempo todo. A arbitragem no Brasil é ruim. E se tiver erros de arbitragem aí nesse jogo, não duvido nada, cara, porque a gente sabe como que é. O VAR com a imagem consegue errar a decisão, né? Pois é. Muito bem, cara, trouxe aqui para vocês esse corte do programa F90. Eu estou aqui para trazer para vocês tudo que a imprensa fala do Flamengo. Nesse vídeo aqui, cara, eu fiz questão de defender o Flamengo aí, porque eu acho que é muita injustiça da imprensa criticar o Flamengo quando o Flamengo não tem culpa. Quando tem culpa, merece sim as críticas, mas nesse caso aqui o Bruno Spindel e o Marcos Braz não fizeram nada de errado. Eles responderam o que foi perguntado sobre o João Martins, técnico auxiliar do Abel Ferreira. Valeu, tamo juntos, deixa o like aí para ajudar o nosso canal, o nosso trabalho, se inscreva aqui, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!